Nossa mensagem está baseada exatamente no que foi agora cantado, quando, a partir do que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 7, o novo canto entoou, pela fé o nosso andar. Esse texto do apóstolo Paulo, essa carta, faz parte de um conjunto maior. É sempre bom nós captarmos qual o conjunto do texto para que o sentido deste ou daquele verso seja ainda muito mais intenso e profundo às nossas mentes. Razão por que, então, eu vou ler todo o capítulo 5 de 2 Coríntios, na versão Almeida revisada. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Uma versão chamada corrigida, que é muito mais citada, não andamos pela vista, não é essa uma expressão, mas pela fé, bastante popularizada, memorizada com muita alegria por muitos de nós. Visto, repito então, que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos ensejo de que vos glorieis por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Leio agora em outra versão. Sabemos que quando deixarmos de existir aqui na terra, seremos eternos no céu e moraremos numa casa construída não por mãos humanas, mas pelas mãos do próprio Deus eterno. Enquanto vivemos aqui, sofremos, o que nos leva a desejar ir logo para o céu e viver em nossa nova natureza celestial. Nós temos essa certeza, sem nenhuma dúvida. Por ora, sofremos e choramos por causa das limitações da vida presente, mas sabemos que essa condição é temporária. Nosso desejo é ir logo para o céu e passar a experimentar a verdadeira vida.
O Deus eterno nos preparou para isso e, através do Espírito Santo que nos concede, permite que vivamos aqui um pouco do que será a nossa vida no céu. Por isso, não vivamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. A convicção que temos nos faz desejar partir desta vida para chegarmos logo ao nosso lar celeste. No entanto, vivendo aqui ou lá, nosso objetivo é agradar ao Deus eterno. Estamos certos que compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos o que merecemos pela bondade ou pela maldade que fizemos aqui na terra. Por amor ao Deus eterno, comunicamos a todos a verdade. Fazemos isso com sinceridade. Espero que reconheçam nossa fidelidade. Não estamos mostrando a vocês que temos valor. Estamos apenas dando a vocês motivos para se alegrarem com o que fazemos. Sabemos disso. Vocês saberão responder. Sabendo disso, vocês saberão responder aos que nos julgam pelas aparências e não são sinceros. Se para alguns parecemos estar loucos, saibam que vivemos assim para dar glórias a Deus. Se para outros mantemos o equilíbrio, saibam que é para o bem de todos vocês. Somos motivados pelo amor a Cristo, que morreu por todos, e nele podemos morrer para o pecado. Cristo morreu por todos, para que os que se converteram a Ele não vivam mais para si mesmos, mas para Ele, que morreu e ressuscitou por todos. Por isso, quando olhamos para as pessoas, olhamos como Cristo olha. Antes da conversão a Cristo, éramos dominados por uma visão secular das coisas. Sem Cristo no coração, pensávamos apenas humanamente. Agora que o conhecemos, temos um relacionamento diferente com Ele. Como estamos em Cristo, somos novas pessoas. A nossa velha vida terminou e a vida eterna já começou. Tudo isso aconteceu conosco pela bondade do Deus eterno. Foi Ele quem nos trouxe de volta para a sua companhia. Agora, Ele nos pede para que compartilhemos com os outros a mensagem da reconciliação. Foi por intermédio de Cristo que Ele reconciliou consigo mesmo todos os seres humanos, deixando de levar em conta os pecados de todos os que se arrependem. Nós, que já fomos reconciliados, devemos compartilhar a mensagem da reconciliação com todas as pessoas. O Deus eterno fala por nosso intermédio. Quando convidamos as pessoas para se reconciliarem com o Deus eterno, falamos em nome de Cristo. Cristo nunca pecou, mas o Deus eterno fez dele um pecador, para que por meio dele fôssemos perdoados pelo Deus eterno. O versículo-chave, portanto, desse texto é o verso 7. Na versão corrigida, andamos por fé e não por vista. Na versão que eu li, não vivamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Estou aqui muito abençoado. E eu fiquei pensando, então, nesse texto. Ele tem um contexto muito interessante. E o contexto é o seguinte. Os irmãos de Corinto diziam assim: esse Paulo não está com nada. O resumo era esse. Para nós é inimaginável, né? Mas ele escreve essa carta exatamente porque era rejeitado pelos coríntios. Esse Paulo não está com nada. Ele não fala bem. Aliás, ele falou que vinha aqui e nem veio, deve estar com medo da gente. É inimaginável o texto lido bem cuidadosamente, eu lhe convido a fazê-lo, revelando como aquela igreja se relacionava com o apóstolo Paulo. É nesse contexto cheio de lágrimas que ele escreve essa carta. Mas ele vai além do seu contexto pessoal, e isso é muito valioso. Por isso a sua carta é de valor permanente. Até hoje nós o lemos, mesmo que não saibamos o contexto, se aplica completamente aos nossos dias. E Paulo diz: meus irmãos, não vamos viver por aquilo que nós vemos, mas vamos viver por aquilo que nós cremos. Fiquei então eu pensando sobre o que é que nos pressiona. Nós vemos e nos pressiona. Se você ligar a televisão às 4 horas da tarde, até às 8,
em alguns canais, é só crime. Claro, só aqueles mais terríveis, porque senão não é notícia, né? E se você hoje vê, amanhã vê, depois de amanhã vê, você nem sai de casa. Estou dizendo com isso que o noticiário, por exemplo, desse tipo, nos pressiona. E alguns de nós somos pressionáveis. Por exemplo, eu não vejo filme de terror, hora nenhuma, quanto mais à noite. Vá que, né? Vá que, é melhor não ver. Estou exemplificando, de um lado sério, o crime, depois jocoso, os chamados filmes de terror, que alguns riem, mas não é o meu caso, não. Porque muitos de nós vivemos como se as coisas daqui, essas ruins, ou mesmo as boas, fossem todas definitivas. O bom não é definitivo, deveria ser. O ruim não é definitivo. E aqui eu me emociono ao pensar que a nossa vida no céu já começou. Eu quero dizer aos irmãos e irmãs que eu já vivo no céu. Eu já estou no céu. Porque eu procuro viver não por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio e naquilo que eu espero. Estou colocando esse exemplo pessoal para dizer, é assim que nós devemos viver. Não pelo que vemos, não pelo que ouvimos, não pelo que sentimos. Ontem eu recebi uma informação que havia um site muito interessante, com estudos muito valiosos sobre história, arqueologia, filosofia, e eu fui então a esse site, chama-se theconversation.com. E comecei a pegar algumas palavras, quaisquer chaves aqui e ali, e pesquisar os artigos desse periódico que é gratuito. Lendo ali, eu descobri o seguinte: da Bíblia não sobra nada. Do cristianismo não sobra nada. Há uma completa desconstrução de tudo. Eles só não desconstroem a si mesmos, porque aí eles são intocáveis, não é verdade? Porque quem tudo critica, a si mesmo não critica, porque se criticar a si, não vai criticar os outros. Não estou dizendo que o cristianismo não tenha as suas falhas. Os cristãos são seres humanos. E louvo aqueles que buscam corrigir e acertar isso. Como, por exemplo, é fato real que boa parte dos cristãos se juntou a um processo de escravização dos negros africanos. É verdade. Não temos orgulho disso, mas vergonha. Mas isso não é toda a nossa história. Porque também acabou a escravidão por causa dos cristãos. Há muitos fatores envolvidos, em ambas as situações, há fatores envolvidos. Mas o mesmo autor que nós conhecemos com preciosa graça, que foi alguém a favor, e mesmo ele um traficante de gente, ele se converteu, no começo ele não entendeu, depois ele entendeu, aquilo que eu fazia era errado, e se tornou um abolicionista, era o termo usado na época, porque a sua fé lhe ditou o arrependimento e uma mudança de perspectiva, e graças aos folhetos que eles escreveram, o movimento cresceu tanto que a escravidão acabou. Não, mas tem outras explicações econômicas. Sim, mas também tem para o outro lado. É só interessante essa observação aqui. E nós lendo isso, ouvindo isso, nossos contextos, não sobra nada. Por isso, nós não temos que viver por aquilo que nós vemos, lemos, ouvimos, mas por aquilo que nós cremos, e a nossa vida no céu já começou. O segundo elemento que nós vemos e que nos pressiona é que nós somos hoje, nós cristãos que buscamos amar o Deus eterno e seguir a Bíblia, nós somos vistos como loucos. Paulo menciona isso. Há uma visão secularizada da vida,
que uma visão crente da vida não é aceita, não é comportada. Vocês dirão, mas isso é agora. Eu lhes direi, não, sempre foi assim. Não é nada de novo nessa pressão, sempre foi assim. O que muitos autores hoje, escrevendo contra o cristianismo, dizem, é uma repetição de que muitos autores, ao tempo de Agostinho, ou ao tempo de Orígenes, ou ao tempo de outros pensadores cristãos, já disseram para rejeitar. Espera aí, como é que vocês querem que nós romanos creiamos em ressurreição? Isso não existe. Jesus não ressuscitou, se é que ele existiu. Você ouve isso hoje? Isso está dentro do século III da era cristã. Não tem nenhuma novidade nisso. Mas nós não cremos nisso, nós não vivemos por isso, nós vivemos pela fé. Então, eu e você, nós não podemos deixar que a visão secularizada da vida nos pressione e nos leve e nos tome, porque nós não vivemos por isso, nós vivemos pela nossa fé, por aquilo que nós cremos. A verdade de Cristo, portanto, nos convida a olhar como Ele olhou. Nós somos pressionados? Jesus, então, nem se fala. Onde ele ia, tinha um fariseu, um saduceu, um herodiano e um Judas Iscariotes. De dentro, né? Onde ele ia? Jesus não teve paz um segundo sequer. Eu acho que era por isso que ele fugia para os montes para orar. Ele e o pai, mais ninguém. Porque aqui era só pancada. Até na sua família. Mas Jesus, eu acho que esse é um ponto maravilhoso do exemplo que ele nos dá. Jesus olhou não para aquilo que ele via, não para aquilo que ele ouvia, não para as pressões, mas ele olhava de um outro modo e nunca cedeu. Ou a tentação da política, como Judas Iscariotes, ou a tentação da dúvida, como Tomé. Mas ele não se afastou do mundo, ele reconciliou o mundo. Eu quero então, de modo mais prático, como é que nós podemos viver por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos? Primeiro, nós temos que tirar o foco das pressões ou das aflições, mantendo esses elementos, sejam pressões ou aflições, a uma certa distância, como o noticiário da tarde. Não quer dizer que não vejamos esses noticiários, é o mundo real, ou parte do mundo real. Mas eu vou manter uma certa distância. Eu sei que esses programas têm um propósito, obviamente comercial. Eu sei que eles têm um olhar, um filtro, que fazem uma seleção para certos fins de convencimento da opinião pública sobre isso ou aquilo. Então eu vou manter uma certa distância disso. Eu não vou me alienar, mas eu não vou me perturbar. Eu vou manter uma certa distância. Eu vou ler tudo que eu posso ler, vou escutar os argumentos os mais diferentes daquilo que eu penso, mas eu vou manter uma certa distância, porque as presenças dessas situações e pressões acabam sendo tóxicas e nos contaminando. Muitas vezes nos dizemos a alguém de nossa família, desliga a televisão, para de ver televisão. Não estou propondo isso, não. Estou dizendo, mas naquele contexto entendemos que é salutar, é saudável para aquela pessoa, porque está sendo perturbada, intoxicada por aquele noticiário, aquilo não faz bem a ela, porque não sai de casa, por exemplo. Então, diante das pressões, nós temos que tirar o foco. A nossa vida não são as pressões, a nossa vida é aquilo que nós cremos. Segundo lugar, nós temos que nos ver como nós somos. E o apóstolo Paulo, belamente, no verso 17, diz, como estamos em Cristo, somos novas pessoas, a nossa vida velha terminou, e a vida eterna já começou. É isso que é estar em Cristo. É isso que nós somos, essa é a nossa identidade.
o que diz a nosso respeito. Em terceiro lugar, nós temos que olhar para Cristo. No culto das 9 eu li esse texto de Hebreus 12:1, vou ler outra vez, pela maravilha que esse texto é, e nós o sabemos de cor. Nessa versão está assim: antes de nós, muitos prometeram ser fiéis e foram fiéis ao Deus eterno. Sigamos seus exemplos. É o capítulo 11, com aquela lista, aquela galeria dos heróis da fé. Para tanto, continuemos sem desanimar a corrida que começamos. Não permitamos que nada nos impeça de permanecer fiéis, seja a culpa, seja o pecado, mesmo que fortemente nos seduzam. Olhemos sem piscar os olhos para quem nos salvou e nos acompanha, isto é, olhemos para Jesus. E aqui o autor, então, faz um resumo do significado da morte de Jesus. Ele não tomou a cruz como uma vergonha pessoal, e hoje está de novo no comando do universo, junto ao Pai eterno. Olha aqui a contradição. Um homem que morre na cruz, que é alvo de deboche, além da dor física, da humilhação pública, naquele espetáculo de vitória contra o Filho de Deus. Ele não tomou aquela circunstância como uma vergonha pessoal, ele não olhou para aquilo. Ele olhou para a alegria que logo sentiria. Leio de novo. Olhemos sem piscar os olhos para quem nos salvou e nos acompanha, isto é, olhemos para Jesus. Olhando para a alegria que logo sentiria, ele suportou a cruz. Não a tomou como uma vergonha pessoal e hoje está de novo no comando do universo junto ao Pai eterno. Consideremos com atenção o exemplo de Jesus, que suportou a oposição dos pecadores, em lugar dos quais morreu. Se fizermos assim, não desanimaremos. Se eu olho para os problemas, se eu olho para as pressões, se eu olho para certas pessoas, eu vou desanimar. Mas se eu olho para Jesus, eu vou ficar firme e forte, porque eu já vivo no céu. Eu quero deixar um último convite. O pastor Seni destacou bastante esse aspecto no domingo, no culto das 9, domingo passado. Compartilhemos a graça do Deus eterno. Podem dizer o que quiserem dizer, mas isso não mudou. A graça continua aí, sendo oferecida a todos, e nós somos embaixadores dessa graça. O apóstolo Paulo então nos diz, nos versos 20 e 21 do capítulo 5, nós que já fomos reconciliados, não há mais inimizade. Ou, nos termos de um cântico conhecido, o véu foi rasgado. A luz, outrora apagada, foi acesa. Nós já estamos no céu, porque fomos reconciliados. Nós que já fomos reconciliados, devemos compartilhar a mensagem da reconciliação com todas as pessoas. Olha a maravilha desta verdade. O Deus eterno fala por nosso intermédio. O que é que Deus está falando por meu intermédio? A minha pergunta, o que é que Deus está fazendo por seu intermédio? Quando convidamos as pessoas para se reconciliarem com o Deus eterno, nós falamos em nome de Cristo, porque essa é a mensagem dele, a mensagem da reconciliação, da qual nós somos embaixadores. Como então viver pelo que cremos e não pelo que vemos, tirando o foco das pressões ou das aflições sobre nós, mantendo para com elas uma certa distância, para que não nos intoxiquem, ou nos convidem, ou nos seduzam. Entendendo que nós somos novas pessoas,
que para nós já começou a vida eterna. Não é uma coisa do futuro, nós temos futurizado o céu. O céu já começou aqui. Nós já estamos nele, porque somos novas pessoas, novos seres. Seja qual for a condição em que vivamos, olhemos para Jesus, como Ele fez, como Ele viveu, como Ele ensinou. E naquela hora terrível, porque às vezes, meus irmãos, nós temos uma dificuldade com a humanidade de Jesus. Imaginamos que aquele sofrimento não foi real. Era Deus, não aguentava tudo. Isso não é verdadeiro. Jesus disse: Pai, eu não quero morrer, não. Eu sei que eu vim para morrer, mas eu não quero isso, não. Será que o Senhor pode me livrar dessa? E vocês, lendo o livro de Lucas, veem que foi tanto, tão agudo, tão dramático, tão intenso o seu sofrimento, que as lágrimas dele e o suor dele caiu na relva, parecia o sangue. Então, foi uma morte real. É algo bastante complexo. Recentemente mesmo, uma pessoa me escreveu, discordando da minha tradução, dizendo que Jesus não foi assassinado. Porque Deus não pode ser assassinado. Não entendendo, então, que Jesus era 100% Deus, mas era 100% humano. Quando eu estou sofrendo, quando você está sofrendo, o que é que a gente faz? Só pensa nisso. Mas Jesus olhou para a alegria de ver as pessoas sendo salvas. Isso fez toda a diferença. Ele então, mesmo naquele momento, pôde dizer: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Compartilhemos a graça do Deus eterno. É através de nós que Deus fala. Por isso que eu posso cantar, e lhe convido a fazer o mesmo, a dizer que a minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. É por isso que a minha fé e o meu amor estão firmadas em Jesus, não naquilo que eu vejo, não aquilo que eu escuto, não aquilo que eu sinto, mas naquilo que eu creio e espero.